Sejam bem-vindos, alunos, a mais uma aula de Biologia da professora Cristina. E na aula de hoje eu vou falar a respeito dos heredogramas. Vou apresentar para vocês alguns símbolos que nós utilizamos para interpretar esse heredograma e como a gente fazer um estudo de fenótipos e genótipos a respeito, do estudo genético dentro de um contexto familiar. O heredograma ele é a representação gráfica de um estudo genético hereditário, ou seja, ele é a representação de uma imagem gráfica que vai representar as relações familiares dentro do contexto de uma mesma genealogia. Ele vai mostrar então as relações de parentesco, quem é casado com quem é filho de quem são os avós, os tios, os primos, os irmãos, Quantas gerações tem nessa família. Ele vai exibir também a frequência da manifestação de um fenótipo nessa família, ou seja, com que frequência determinada característica que está em estudo vai acontecer. E ele possibilita também a estimativa dos genótipos de cada um dos indivíduos. É possível, por meio do estudo dessas características físicas, dependendo da frequência com que ela acontece dentro dessa mesma família, é possível calcular então a probabilidade de manifestação de genótipos de cada um dos indivíduos. Aqui então eu trago para vocês alguns símbolos que são possíveis de serem utilizados nessa representação gráfica familiar. No caso, o indivíduo masculino ele é representado por um quadrado, o indivíduo feminino é representado por um círculo. Quando não se sabe, quando se desconhece qual é o sexo do indivíduo, é representado por um losango. Quando a gente está levando em conta as características em estudo, se o indivíduo é afetado por aquela característica ou por aquela anomalia que está se estudando, ele vai ser pintado por dentro, seja feminino ou masculino, Quando existe uma união entre os indivíduos, e desta união pode ou não resultar a produção de descendência, Nós representamos essa união, então, com uma ligação direta entre os indivíduos. Quando essa união ela ocorre entre indivíduos de uma mesma família, por exemplo, entre primos de primeiro, segundo grau, A gente representa essa união consanguínea por meio de duas linhas, então, de ligação direta paralelas entre si. Quando essa união resulta na geração de filhos, de descendentes, essa geração de filhos, então, ela é representada diretamente logo abaixo a partir da união desses dois indivíduos. Quando esse indivíduo ele apresenta irmãos, nós representamos a irmandade por meio de uma ligação indireta entre os indivíduos. Então, percebam aqui que o casamento, um casamento que pode ou não gerar filhos, ele é representado por uma ligação direta. Os irmãos não estão ligados diretamente, eles estão com uma ligação indireta aqui por cima, Que depois vai estar relacionado, então, aos pais, aqui como nessa representação, onde a gente tem uma família. Então, temos dois irmãos, homens, e uma irmã mulher, todos eles filhos de um mesmo casal. Então, nós representamos o casal com a ligação direta e os irmãos, filhos deste casal, então, representando logo abaixo com uma ligação indireta entre eles. Quando o indivíduo em estudo ele é heterozigoto, ou seja, ele é portador de apenas um gene no par que está em estudo, nós podemos representar esse indivíduo pintado só a metade, então, do quadrado, no caso se for homem, ou do círculo, no caso se for mulher. Quando o indivíduo é falecido, nós representamos então com um traço, Um traço que atravessa então o quadradinho quando é um homem falecido, ou o círculo quando é uma mulher falecida. E quando ocorre gêmeos, existem duas formas de gêmeos, os gêmeos monozigóticos, também chamados de gêmeos univitelínicos, ou gêmeos idênticos, E aí nós podemos representar então com um único traço, que se divide em dois ligados entre si. Gêmeos monozigóticos sempre do mesmo sexo, porque eles são clones entre si, por isso que eles vêm de uma mesma linha, porque é um único óvulo fecundado por um único espermatozoide
que a princípio deveria gerar um único embrião, porém, quando esse embrião começa a sofrer suas clivagens, suas divisões celulares, ele acaba se dividindo em dois indivíduos idênticos, clones entre si, por isso originados de uma mesma linha ou ligados entre si por uma ligação direta, né? E os gêmeos dizigóticos, que são os conhecidos como gêmeos bivitelinos ou gêmeos diferentes, porque eles são formados a partir de óvulos diferentes fecundados por espermatozoides diferentes, gerando, portanto, embriões diferentes. Podem ser do mesmo sexo, porém com características físicas e genéticas diferentes, ou podem ser também de sexos diferentes, né? E aí a gente representa, então, dois traços saindo de um mesmo ponto, porém não de uma mesma linha, né? E esses indivíduos, então, eles não estão ligados entre si diretamente com um traço, como no caso aqui dos monozigóticos. Aqui, então, eu trago para vocês alguns exemplos, né, de como podemos interpretar um heredograma. Então, aqui nós temos uma representação de uma mesma família. Os indivíduos normais, então, não estão pintados. Os indivíduos afetados por uma determinada característica em estudo, eles estão pintados. E a partir, então, deste desenho, desta representação gráfica, ou seja, deste heredograma, é possível a gente fazer, então, algumas projeções. No primeiro caso aqui, ele pergunta: quantas gerações existem nesta família em estudo, né? Aqui nós temos a representação gráfica de 4 gerações, a geração 1, geração 2, 3 e 4. Nos estudos de Mendel, ele utilizava uma outra simbologia. O primeiro casal em estudo ele chamava de geração parental, que a gente representa com um P maiúsculo, né, e 2 pontos. Podemos fazer aqui com a caneta, né? Então, geração parental, P, né? 2 pontos. O Mendel chamava a segunda geração de geração F1, que são os primeiros filhos. F1. A terceira geração, o Mendel, ele representava como geração F2, que são os segundos filhos, ou seja, os netos. E a geração 4, ele chamava de geração F3, que são os bisnetos desta família, né? Geração F3. Aqui na segunda questão, então, vai perguntar, vamos voltar ali para o laser, né? Quais as relações de parentesco entre eles? Bom, pela simbologia que eu mostrei para vocês anteriormente, a gente pode, então, estimar o parentesco entre esses indivíduos. Aqui na geração primeira, né, na geração parental, nós temos um casal que vai dar origem, então, a essa família. Então, aqui um indivíduo do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino que tiveram 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Esta mulher se casou com este homem tendo uma filha mulher, na terceira geração. Este homem se casou com esta mulher tendo um filho homem na terceira geração. E estes indivíduos da terceira geração se casaram entre si, tendo então 4 filhos, 3 filhas mulheres e um filho homem, sendo que este filho homem então se casou com esta mulher. Então nós temos 4 gerações de uma mesma família, as relações de parentesco então de uniões de filhos, e aí nós podemos estimar, por exemplo, que este indivíduo ele é avô dessas crianças, né? Esse casal aqui são avós dessas crianças, assim como este casal são avós dessas crianças. Este homem, ele é tio desta mulher, assim como também é tio deste homem. E aqui nós temos então um casamento consanguíneo entre primos de primeiro grau, né? Representado por 2 linhas, né? Nós temos esse casal inicial como avós desses 2 indivíduos que se casaram e eles são bisavós desses 4 indivíduos aqui da 4ª geração ou da geração F3, conforme o Mendel representava, né? Continuando então,
Aqui na questão 3 pergunta: quais indivíduos apresentam o fenótipo, ou seja, a característica física em estudo? Os indivíduos que apresentam a característica em estudo, então, vão estar representados, pintados por dentro. Então, este homem da geração 2, né, este indivíduo 2 da geração 2, e esta mulher, indivíduo 3 da geração 2, eles apresentam a característica em estudo, eles são afetados. E lá na geração 4, o indivíduo 3, esta menina aqui, também é afetada. Então, de toda esta família, né, nós temos apenas 3 indivíduos que estão afetados. Na quarta questão, então, pergunta: este fenótipo é dominante ou recessivo? Por quê? Como que eu vou saber se uma característica em estudo ela é dominante ou ela é recessiva? A princípio, as características dominantes são aquelas que dominam, ou seja, elas têm uma expressividade com maior frequência. Então, só observando que nesta família nós temos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 indivíduos. Desses 15 indivíduos, somente 3 são afetados pela característica. Portanto, a princípio é uma característica dominante. Mas nem sempre é assim. Às vezes você tem uma família com uma característica recessiva que é predominante nessa família. Mas como então eu posso estimar se essa característica é recessiva ou não? Uma coisa que podemos observar, que sempre acontece com as características recessivas, é o salto de gerações. Então, quando um indivíduo herda uma característica que não é manifestada pelos seus pais, porém é manifestada por ancestrais, né, por pessoas de gerações anteriores, quando há esse salto de geração, aqui da segunda para a quarta geração, por exemplo, como esse caso, nós temos então a manifestação de um caráter recessivo, ok? Então, neste caso aqui desse heredograma, os indivíduos afetados estão carregando uma característica recessiva, não só porque é uma característica que tem uma manifestação de baixa frequência, como ocorre aqui um salto de gerações. O indivíduo está herdando uma característica que seus pais não manifestam fisicamente, porém carregam os genes, e esses genes vieram então de indivíduos ancestrais que apresentavam esta característica. Aqui na quinta pergunta, então, questiona: quais são os genótipos dos indivíduos desta família? Como que eu posso estimar quais são os pares de genes desta característica em estudo? Então, vou passar aqui novamente para a caneta, né? Como que eu posso estimar isso? Bom, sabendo que essa característica em estudo é uma característica recessiva, eu já posso estimar, então, os genótipos dos indivíduos afetados. Então, eu sei que o indivíduo 2, da geração 2, é homozigoto recessivo, porque as características recessivas, elas só se manifestam fisicamente quando o indivíduo herda os 2 genes recessivos ao mesmo tempo, ou seja, ele tem que ser um homozigoto recessivo para manifestar a característica recessiva. Então, esta mulher, indivíduo 3 da geração 2, também vai ser homozigoto recessivo. E esta mulher aqui, o indivíduo 3 da geração 4, que manifesta a característica recessiva, também vai ser homozigoto recessivo. A partir, então, desses 3 indivíduos, eu posso começar a estimar os genótipos dos demais indivíduos. Então, aqui, por exemplo, estas 2 pessoas são homozigoto recessivo, obrigatoriamente eles tiveram que herdar um gene de cada tipo de cada um dos pais. Então, a mãe deu um gene recessivo para esse indivíduo e o pai também deu um gene recessivo para esse indivíduo. Só que esse casal não está manifestando a característica recessiva. Por quê? Porque eles não têm os 2 pares de genes recessivos, eles são apenas portadores. Aqui, por não serem afetados pela característica recessiva, significa que eles manifestam uma característica dominante. Então, eu sei que este casal, ele tem um gene dominante e um gene recessivo, ou seja, este casal é heterozigoto.
porque eles apresentam a característica física dominante, porém passam os genes recessivos para 2 de seus filhos, né? Para 2 de seus descendentes. Então, aqui eu já consegui estimar qual é o genótipo do casal parental, né? Ambos são heterozigotos. Este indivíduo apresenta a característica, né? O indivíduo 4 da geração 2 apresenta a característica dominante, então tem pelo menos um gene dominante, porém o segundo gene eu não sei estimar, né? Posso só calcular a probabilidade fazendo o quadro de Punnett. Ele pode tanto ter dado os 2 genes dominantes de ambos os pais, ou ter dado somente um dominante e um recessivo. Então, quando eu não tenho certeza, eu represento apenas com um traço do lado, tá? Este indivíduo aqui apresenta a característica dominante, então ela vai ter ao menos um gene dominante. Porém, o segundo gene, teoricamente, ela passou para o seu neto, a sua neta, né, no caso, porque essa neta herdou esse gene recessivo da família, né, dos 2 lados da família, e essa família, então, herdou esses genes de um mesmo casal de avós. Então, eu posso estimar que esse gene, ele veio da família, né? E quem passou esse gene recessivo foi a mãe. Então, esta mãe provavelmente é um ser heterozigoto. O pai, ele não é afetado, portanto, ele tem pelo menos um gene dominante, porém eu não sei, eu não consigo estimar se ele é homozigoto dominante ou se ele é heterozigoto, porque eu não conheço os pais deles e eu não sei que genes que ele herdou. Então, aqui também é uma incógnita, eu represento o segundo gene com um tracinho, né? Esta mulher, então, filha deste casal, não é afetada, portanto, eu sei que ela tem pelo menos um gene dominante, mas eu sei que ela passou um gene recessivo para a sua filha, porque a filha é homozigoto recessiva e herdou um gene recessivo de cada um dos pais. Então, um dos genes recessivos, obrigatoriamente, ela herdou de sua mãe. Então, eu posso estimar que esta mulher, indivíduo 2 da geração 3, é heterozigoto. Assim como o seu esposo, seu primo de primeiro grau, né? Que também herdou o gene recessivo dos seus ancestrais, porém não manifesta característica recessiva e, portanto, tem ao menos um gene dominante, né? Sendo heterozigoto porque ele manifesta a característica dominante, porém passou um gene recessivo para sua filha. Os pais desse homem, então, o pai eu já sei que é homozigoto recessivo, porque ele manifesta fisicamente o fenótipo, né, recessivo. Porém, a sua mãe não manifesta fisicamente esta característica. Então, esta mãe eu sei que ela tem pelo menos um gene dominante. O segundo gene eu não sei, porque eu não conheço os pais delas, eu não sei quais genes ela herdou de quem. O filho recebeu o gene recessivo do pai e o dominante da mãe, porém eu não sei qual é o segundo gene da mãe, porque eu não conheço a ancestralidade dela. Então, vai ser também uma incógnita. Já os irmãos deste casal, né? Todos os irmãos, sem ser o indivíduo 3 da geração 4, que é homozigoto recessivo, porque manifesta a característica recessiva, todos os outros 3 irmãos, eles têm a característica dominante, porque eles não são afetados pelo fenótipo recessivo. Então, eles têm pelo menos um gene dominante. Porém, eu não consigo aqui estimar, né, exatamente qual gene que eles têm. Eu posso calcular uma probabilidade de manifestação, né? Quando cruzamos 2 indivíduos heterozigotos, há uma probabilidade de 50% de cada indivíduo desse ser heterozigoto e 25% de ser homozigoto, mas eu não sei que caso que aconteceu, né? A não sei que fizesse um teste genético ou que esses indivíduos se casassem e porventura tivessem filhos afetados, né? Aí eu teria como estimar só olhando o desenho. Então, como eu não sei com certeza,
eles são incógnitas, então vou representar o segundo gene com um tracinho, né? Esse indivíduo aqui, esta mulher que se casou com este homem da geração 4, ela tem um gene dominante porque ela manifesta o fenótipo dominante. Eu também não consigo estimar exatamente qual é o segundo gene porque eu não conheço a ancestralidade desta mulher. Então, basicamente, né, é possível determinar os genótipos da maioria dos indivíduos, e aqueles indivíduos que eu não tenho certeza, eu posso estimar só a probabilidade de genótipos que eles podem estar, então, apresentando, né? Deixa eu voltar, então, para o laser, né? Na questão 6 pergunta, qual é o grau de parentesco entre os indivíduos 3.1 e 3.2, né? A geração 3, indivíduo 1, geração 3, indivíduo 2. Como nós vimos anteriormente, né, o parentesco deles, eles são primos de primeiro grau, porque eles são filhos de pais que são irmãos, né? Eles são netos dos mesmos avós. Portanto, eles são primos de primeiro grau, né? Por isso que eles são representados, então, com essas duas linhas paralelas. E qual é a probabilidade do casal da geração 3, esses primos, terem um próximo filho afetado? Bom, aí aqui nós podemos fazer um quadro de Punnett para representar, então, né, este cruzamento. No quadro de Punnett, então, nós fazemos o chamado chiqueirinho, né? No caso, como nós estimamos os indivíduos da geração 3, tanto o pai quanto a mãe, como heterozigotos, no momento da formação dos gametas há a segregação de genes, então é possível que cada um desses indivíduos heterozigoto passe ou o gene dominante ou o gene recessivo para os seus filhos, né? Então aqui nós temos um casal heterozigoto. Aqui nós temos, vamos representar aqui a mãe, né? A mãe é heterozigoto. E aqui nós temos o pai heterozigoto. Tá? Então, nós temos a mãe heterozigoto, o pai heterozigoto. No momento da formação dos gametas, cada um dos gametas, então cada um dos óvulos desta mãe ou vai trazer um gene dominante ou um gene recessivo para o caráter. O pai, quando formar os seus gametas, cada espermatozoide vai carregar só um gene do par, ou um dominante ou um recessivo. E aqui, então, nós podemos calcular a probabilidade destes indivíduos terem um filho, mais um filho afetado, né? Então, se os dois genes dominantes se encontrarem durante a fecundação, eles têm a possibilidade de ter um filho homozigoto dominante. Se esse gene dominante encontrar esse gene recessivo, aqui neste caso temos a probabilidade de um filho heterozigoto. Se esse gene recessivo encontrar esse gene dominante, nós temos a possibilidade de ter mais um filho heterozigoto. E se este gene dominante recessivo se encontrar com esse gene recessivo, nós temos a probabilidade de um filho homozigoto recessivo. Então, aqui nós temos qual a probabilidade de genótipos, né, desta geração. Nós temos 25% do indivíduo ser homozigoto dominante, 25% de ser homozigoto dominante, vai ser 50%, ou seja, duas possibilidades de 4 de ser heterozigoto. Então, 50% de ser... que é por cento, tá, pessoal? Que o risco foi diferente. De ser heterozigoto.
e vai ter 25% de chances de ser homozigoto recessivo. 25% de ser homozigoto recessivo. 25 para 50 para 25, nós temos aqui qual a proporção genotípica? Nós temos uma proporção 1 para 2 para 1, né? De cada 4 indivíduos, nós temos um indivíduo homozigoto dominante, para cada 2 heterozigoto, para cada 1 homozigoto recessivo, né? Porém, qual é a proporção de fenótipos que nós temos aqui, né? Como que vai ficar a proporção de fenótipos, de características manifestadas? Como a característica recessiva ela só se manifesta fisicamente quando o indivíduo herda os 2 genes recessivos ao mesmo tempo, a gente só tem 25% de chance de ter um indivíduo com fenótipo recessivo. Basta ter apenas um gene dominante, que a característica dominante se manifesta, e aqui nós temos de cada 4 indivíduos, 3 indivíduos que vão, então, apresentar o fenótipo dominante. Então, aqui nós temos 75% de chances, né? 75% de chances de ter uma manifestação de fenótipo dominante para apenas 25% de chances de manifestação do caráter recessivo. 25% de chances do caráter recessivo, né? Que proporção fenotípica nós temos aqui? Nós temos uma proporção de 3 para 1, ou seja, de cada 4 indivíduos, 3 apresentam o fenótipo dominante para cada um indivíduo que apresenta, então, o fenótipo recessivo. Ok, pessoal? E aí, qual é a probabilidade, então, desse casal da geração 3 ter um próximo filho afetado? Então, cruzando, né, o casal heterozigoto, nós temos aqui 25% de chances, né? Ou seja, uma chance em 4 de ter, então, um filho afetado, né? Agora, se ele perguntar o sexo desta criança, de ter um filho afetado e do sexo masculino, por exemplo, né? Como os homens produzem aproximadamente 50% dos espermatozoides do tipo X e 50% dos espermatozoides do tipo Y, existe cerca de 50% de chances de um casal ter um filho homem ou uma filha mulher. Então, 50% é 1/2, né? Então, se aqui existe 1/4 de chances, né? Se aqui tem 1/4 de chances de um indivíduo nascer afetado por esta característica recessiva e a questão de vestibular, ela está querendo saber que, além desta característica, se o próximo filho vai ser do sexo masculino, por exemplo, né? Aqui é 1/4 de... 1/4, perdão, né? 1/4. E aí você quer saber se o indivíduo vai nascer do sexo masculino ou feminino, então você vai multiplicar 1/4 por 1/2, né? E aí esse resultado, então, qual é a probabilidade deste indivíduo nascer afetado e do sexo masculino? 1/4 vezes 1/2, você tem 1/8 de chances deste indivíduo nascer afetado e do sexo masculino, né? Porque você está multiplicando a probabilidade dele ser afetado pela probabilidade dele ser do sexo masculino. Então, 1/4 multiplicado por 1/2 é igual a 1/8 de chances, né? E é isso então, pessoal. Espero que tenham compreendido o conteúdo, que tenham gostado dessa aula. Lembrando que aqui estamos fazendo um estudo de probabilidades genéticas, né? A genética ela não é um determinismo absoluto. Cada vez mais vem se descobrindo vários fatores que influenciam na manifestação física e hereditária das pessoas e dos seres vivos, né, no geral.
e que esses estudos genéticos, então, eles são apenas um recorte daquilo que pode ser, né, a manifestação das características genéticas hereditárias. A gente consegue, então, estimar algumas probabilidades e, a partir, então, dessas probabilidades, desses estudos genéticos, poder, então, né, estar analisando diferentes casos, compreendendo o porquê da manifestação de certos fenômenos, né, e também no caso da saúde, poder estimar a probabilidade de doenças genéticas e poder então tomar providências importantes, né? Buscar auxílio médico em relação à nossa própria saúde. Muito obrigado, alunos. Espero então que tenham compreendido e gostado dessa aula. Caso tenham ainda alguma dúvida, podem me procurar nos grupos de WhatsApp ou me procurar durante as aulas de biologia, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.